A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda é a convidada deste telejornal. Muito boa noite, Catarina Martins. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa noite. Primeiro que tudo, quais são os principais objetivos desta visita aos Açores? Eu tenho visitado os Açores com alguma regularidade. Os Açores, como o resto do país, estão sob um ataque de austeridade que está a reduzir emprego, que está a gerar pobreza e é preciso ter respostas. Este é um ataque que é feito sobre as periferias da Europa e os Açores sofrem particularmente porque é uma região periférica até do ponto de vista geográfico. E, portanto, as respostas são necessárias. Respostas que mantenham o emprego agora, que mantenham a produção e respostas que pensem estrategicamente quais são as possibilidades da região crescer, criar emprego, ter produção e ter qualidade de vida. E por isso tenho na agenda um número diversificado de visitas que tentam dar resposta a estas várias necessidades. Por um lado, perceber quais são os problemas concretos, por outro lado, pensar a região e o desenvolvimento a prazo. Na sua opinião, o Governo da República tem dado a devida atenção a estes assuntos e às consequências que estas medidas, que estes cortes poderão ter numa economia frágil como é a dos Açores? O Governo da República não tem tido atenção nenhuma sobre fragilidade, só tem fragilizado. Tem fragilizado nos Açores e tem fragilizado em todo o país. As decisões que tem tomado são todas contra a capacidade de produção e são todas contra postos de trabalho. Eu dava um exemplo. Hoje estive com a Associação Agrícola, como acabámos de ver. As obrigações que são impostas agora, de burocracia pura e simples, sobre os pequenos agricultores, tornam completamente impossível a sua capacidade de agir. Ou seja, são um ataque a quem está mais frágil. E, portanto, o Governo da República, tudo o que tem feito é precisamente isso. Mais austeridade, que é mais desemprego, mais pobreza e complicar a vida a tudo o que são os pequenos produtores e as pequenas empresas. É contra esta insensatez, esta irresponsabilidade de quem não conhece o tecido produtivo português que temos conversado, mas é também por pensar estrategicamente. O Governo da República tem feito um ataque forte contra a educação, por exemplo. A educação é essencial à qualificação das pessoas. Nós sabemos que um país com o tamanho de Portugal e uma região como os dos Açores, com os custos de contexto em produção, não será nunca competitiva do ponto de vista internacional se estiver na competição por produção de grande quantidade e baixa qualificação. Não é possível. Qualquer outra zona com mais território seguido é melhor para esse tipo de produção. Sabemos por isso que o que é estratégico para o nosso país e muito especialmente para os Açores é aquilo que é a qualificação. E veja-se, por exemplo, o que acontece com as universidades, com o desinvestimento que está a ser feito na qualificação. É, portanto, preciso parar as asneiras que estão a ser feitas agora. E é preciso também exigir que haja uma visão estratégica de crescimento e nisso a educação, o ensino, a universidade tem de ter um papel central. Olhando ainda para o setor agrícola, o reforço de verbas do próximo quadro comunitário de apoio é uma das intenções do Bloco de Esquerda. Essa medida será suficiente para resolver os problemas do setor agrícola nos Açores ou é preciso apostar noutros mecanismos de discriminação positiva? Paralelamente a esse reforço não de é verbas. suficiente. Como sabem, o quadro comunitário de apoio próximo está a ser negociado ainda. O Parlamento Europeu e bem chumbou aquilo que tinha sido o acordo feito pelos governos europeus. É um acordo austeritário que junta a austeridade à austeridade e, portanto, tem de ser parado. Mas, independentemente daquilo que têm de ser conquistas, que são importantes, de verbas que ajudem a população rural, ajudem a fixação de população, os serviços, não chega. E exemplos tão simples como aquilo que é o encerramento de serviços públicos essenciais nas populações, ou aquilo que é as capacidades de comunicação, transportes, que estão a ser retiradas às populações, mostram bem como não há nenhum quadro comunitário que seja salvador. É preciso ter uma visão estratégica que assente nestes vários polos de desenvolvimento, para que haja realmente, no futuro, uma agricultura sustentável, diversificada e que possa dar resposta de produção e emprego nos Açores. Para amanhã está agendada uma reunião com a Subcomissão de Trabalhadores e Conselho de Redação da RTP Açores. O futuro do Serviço Público de Televisão é uma questão que preocupa o Bloco de Esquerda? O Serviço Público de Rádio e Televisão é, em toda a Europa, encarado como uma parte da democracia. É o que permite que todo o território tenha direito a uma informação plural e diversificada e que nos conheçamos uns aos outros. Que saibamos o que se passa, que possamos saber o que é que se passa nas várias ilhas, que se possa saber o que se passa no continente, que as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, que as comunidades açorianas espalhadas pelo mundo possam saber aquilo que acontece na sua terra, no seu país. Muito se tem falado da possibilidade de criação de uma empresa regional para assegurar o serviço público de rádio e televisão aqui nos Açores. Qual é a posição do Bloco de Esquerda sobre esta matéria? Nós somos frontalmente contra e explicamos porquê. O serviço público deve ter independência, não deve ser um organismo de nenhum governo. Veja-se o exemplo
exemplo que temos numa outra região autónoma, um mau exemplo, que é o Jornal da Madeira, que é pago pelo Governo Regional da Madeira e que escreve as notícias que o Governo Regional da Madeira manda. Agora imagine o que era se nós deixássemos que a RTP, o Serviço Público de Rádio e Televisão, fosse um organismo de um governo. Isto não é um ataque a nenhum governo, é uma questão de princípio sobre todos os governos e sobre toda a independência da comunicação social e da informação. O que nós defendemos é que a lei que existe tem de ser cumprida, ou seja, com autonomia e com recursos. A compensação indemnizatória que é paga à RTP, ou seja, o dinheiro que sai do Orçamento de Estado, pago por todos os nossos impostos à RTP, tem como contrapartida que a RTP tem que ter um serviço territorial forte e um serviço internacional forte. Ora, neste serviço territorial, regional, está incluída expressamente a RTP Açores. E, portanto, nós pagamos impostos solidariamente em todo o país para que a região autónoma dos Açores tenha direito a um serviço público de rádio e televisão de corpo inteiro. Mas esta indemnização compensatória vai ser eliminada. Ou seja, sim, poderá haver aqui problemas de financiamento. Bem, o que nós sabemos é que Poiares Maduro é um fiel seguidor de Miguel Relvas e talvez isso espante muita gente, mas o estilo pode mudar e as políticas permanecem as mesmas, o que é gravíssimo. A RTP é analisada do ponto de vista europeu com comparação com as suas congéneres europeias. Custa aos contribuintes portugueses, tendo em conta o seu rendimento e o PIB do país, menos 60% do que custam na generalidade dos serviços públicos de rádio e televisão aos cidadãos dos respectivos países. E cada canal, cada serviço que a RTP tem, de televisão e de rádio, custa em média 80% menos do que os canais de rádio e televisão públicas do resto da Europa. O problema da RTP não é um excesso de recursos, que não tem. Também não é necessariamente uma falta de recursos. É sim a pouca transparência na forma como são utilizados os seus recursos. E isso é uma questão de conselhos de administração, que têm sido nomeados pelos governos sucessivos para responderem à sua agenda política mais do que para garantirem o que é a qualidade do serviço público de rádio e televisão, e isso consegue-se exigindo transparência. E é isso que o Bloco de Esquerda tem feito. Nós achamos que as administrações da RTP têm de ser nomeadas pela Assembleia da República, que as direções dos canais regionais não podem prescindir daquilo que é a avaliação das Assembleias Legislativas. É preciso transparência em todo este processo e é preciso exigir, no caso dos Açores, um programa urgente. A falta de técnicos na RTP Açores pode pôr em causa, a muito breve trecho, a capacidade da RTP estar no ar todas as noites. É disso que estamos a falar. É de um problema tão grave quanto esse. E é sobre esse problema que vamos falar com a Subcomissão de Trabalhadores. Isso é uma preocupação que o Bloco de Esquerda vai levar à Assembleia da República? Sim, temos levado e vamos levar. Vamos voltar a levar. É preciso um programa de urgência sobre a RTP Açores, porque nós não podemos deixar que a RTP Açores deixe de transmitir. Eu percebo que muitos telespectadores e muitos ouvintes da RTP Açores estejam desgostosos com o seu serviço público. Queriam mais serviço público. Têm sido retirados meios à RTP Açores que a impede de dar o serviço de qualidade que deveria prestar. Mas a solução que temos não é enfraquecer a RTP Açores e muito menos pôr a RTP Açores ao serviço dos governos regionais. A solução é ter transparência na alocução de meios da RTP. Se todos pagamos do Orçamento de Estado para a RTP Açores, precisamos que esse serviço seja com qualidade, com independência e com toda a garantia de serviço público. Catarina Martins gostava ainda de abordar um outro assunto nesta entrevista. Estamos a cerca de 3 meses das eleições autárquicas. Em 2009 o Bloco de Esquerda não conseguiu eleger qualquer vereador nos Açores, mas conquistou 2 mandatos para Assembleias Municipais. Quais são os objetivos do partido para as próximas eleições? O Bloco de Esquerda espera manter e reforçar aquilo que é a sua posição nas autarquias. Nós vivemos um momento muito especial nestas eleições autárquicas. São as primeiras eleições autárquicas depois da Troika. Depois de um ataque que foi fortíssimo que foi feito contra o poder local, com a extinção de freguesias, com leis de finanças locais, etc., com toda uma espécie de ataques. Nestas eleições vão-se estar a debater problemas importantíssimos. Privatização, por exemplo, tratamento de resíduos, ou da água, ou de saneamento. É privado ou é público? Quando falamos de reabilitação urbana, falamos de direito à habitação ou falamos de especulação imobiliária? Quando falamos daquilo que são as finanças locais, aceitamos que a banca tenha a palavra final sobre os orçamentos ou achamos que é uma responsabilidade cidadã democrática da escolha? E eu estou certa que todas as pessoas percebem que o reforço do Bloco de Esquerda nas autarquias é uma garantia de pugnar que o que é de todos tem de continuar a ser público, que o que é essencial é coletivo e é assim que deve ser gerido e que não pode nunca nenhum privado ficar com aquilo que são partes da nossa soberania e que são partes das nossas infraestruturas, das nossas cidades, das nossas localidades. Uma última questão, concorda com a data das eleições, 29 de setembro? Não, é uma má data, e o Bloco de Esquerda disse, é uma data convocada por um governo que tem medo do debate político,
29 de setembro significa que a campanha eleitoral vai desenrolar-se quando muitas das pessoas estão em férias. É, portanto, um debate menos participado. O Governo está até a tentar que a Assembleia da República não funcione até às eleições, para que não haja debate político. Quer-se esconder. E veja-se como os autarcas que são do PSD, nomeadamente, nem sequer põem o logo, nem sequer põem o símbolo do partido nos cartazes em tantas localidades para tentar esconder. Pois é, mas as eleições autárquicas não podem ser uma política dos pequeninos. É sobre a nossa vida concreta, a vida das cidades, a vida das vilas, a vida das várias localidades. E, portanto, tem de ser a política com a responsabilidade máxima, não pode ser escondida. Devia ser em outubro, é em setembro. E mal, não deixaremos de fazer uma grande campanha, convocando toda a gente, com mais ideias, para debater os problemas locais e dar resposta. A saída da crise é sempre a democracia. Catarina Martins, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade para vir à RTP Açores. Foi um prazer recebê-la neste telejornal. Desejo-lhe uma boa noite.